Olá Brasil, olá inspiradores de youtubers, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo João Luiz da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e música. E hoje temos um conteúdo bem interessante para vocês, um conteúdo que eu não publico tanto aqui no canal. E hoje eu decidi falar sobre youtubers, sobre criadores de conteúdos, assim como eu, né? Apesar que eu sou bem novo, se bem que 4 anos não é tão novo assim. Mas muita gente me pergunta quais canais você mais gosta, quais canais você assiste muito, quais canais te inspiram. Então eu resolvi indicar aqui 15 canais no YouTube que eu mais gosto, e todos eles com foco em cinema ou entretenimento audiovisual. Como é que vai funcionar essa lista? Geralmente eu selecionei canais que eu realmente assisto até nos dias de hoje, canais que focam principalmente em análises de filmes e entre outros conteúdos que envolvem esse âmbito aí de séries, filmes, indicações e tudo mais. E tanto porque muita gente sempre me pergunta por que o meu cenário é parecido com o cenário de outro youtuber. Eu já expliquei isso em um vídeo lá atrás, e isso me inspira muito, sabe? Muitos canais aí que eu gosto, que eu sou apaixonado. Então eu resolvi hoje trazer esse top 15 aí para vocês. Se esse vídeo bater muitos likes, muitos comentários, eu posso fazer aí outro vídeo, só que relacionado aí a páginas no Insta com foco em indicações e críticas e resenhas de cinema e séries. Mas só se tiver muito like. Então se você já está gostando desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber tudo sobre filmes, séries, indicações e muito mais. Então vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre os 15 youtubers que eu mais amo. Bom, essa lista vai ser bem simples, eu nem vou botar muita edição louca aí, né, pra ser o mais rápido possível. E eu vou começar aqui indicando 2 canais que eu simplesmente sou apaixonado, que uma eu já conhecia há muito tempo, na verdade foi uma das youtubers que eu vi um crescimento gigantesco. Hoje essa menina participa aí de cabines de imprensa. Hoje ela tem moral quando o assunto é análises de lançamentos de filmes, que eu vou indicar aqui, na verdade, dois canais nesse primeiro aqui, que é a Laidulso, que é a minha amiga Laiane, que ela tem um canal gigantesco com, acredito que tá com 12 mil inscritos aí, né, e é muito interessante esse canal porque ela mudou a fórmula dela, sabe? Ela sempre falando de filmes e séries, mas ela teve ali uma coisa muito interessante, porque ela um start assim na carreira dela, e hoje ela depende exclusivamente do YouTube. Não exclusivamente, porque eu não falo tanto assim com ela, mas os vídeos dela também tem melhorado bastante. É uma youtuber e assim, uma crítica, pode-se dizer assim, né, que ela entende muito sobre a estrutura dela, sabe, dela falar sobre os filmes e as séries também. Ela, por exemplo, ela fazia até então análises semanais de uma série da Netflix, que ela sempre me indicou, mas eu nunca assisti, mas um dia eu vou assistir, né, e ela é ótima, sabe, a Laidulso. Uma coisa que eu gosto muito da forma que ela faz é como ela junta a carisma dela, a personalidade que ela incorpora nos comentários dela, e a forma como ela usa a sua criatividade. E aí que eu já entro em um outro canal que usa basicamente isso, só que tem um aproveitamento muito mais interessante, não desmerecendo a Laidulso, não faço isso.
Mas um canal que me impressionou muito ultimamente foi o canal do Rafa Camargo Reviews. Ele é muito gente boa e não somente isso, ele realmente entende sobre cinema. Se você olhar os primeiros vídeos do Rafa, se você compará-los agora, o Rafa, tipo assim, tem 10 milhões de inscritos, não, 10 mil inscritos esses dias, sabe? E tipo assim, ele tem uma relevância muito interessante, porque o roteiro dele é muito divertido, ele usa muitas piadas, ele dá aquele clima interessante. E ele é um youtuber que eu adoro a forma como ele analisa filmes, como ele analisa as séries. Apesar que eu e ele já tivemos algumas discordâncias, por exemplo, ele gostou muito de O Massacre da Serra Elétrica lá da Netflix, e tá tudo certo, sabe? E é um canal que eu amo demais, é um canal que eu sempre assisto. Bom, outro canal que ele é bem pequeno ainda, mas eu acho que esse canal vai dar muito fruto aí, que é o canal da minha amiga Lu, né, do canal Cinefilo, que, assim, ela entende muito de cinema e a edição dela, cara, a edição dela é muito minimalista, mas a gente compensa muito com o que ela fala, sabe? Com o que ela preenche. Ela narrativamente, ela explica muitos conceitos interessantíssimos para você que gosta, por exemplo, de uma análise mais complexa, falando sobre a direção, sobre o roteiro. Essas análises que vocês já estão acostumados, que assim, eu faço aqui no canal, bem simples, apesar que não é tão detalhadamente. A Luísa, ela tem um aprofundamento muito mais técnico e muito mais estruturado, sabe? É uma youtuber que assim, ela tem crescido muito ultimamente, com quadros maravilhosos, como tem um quadro que ela fala sobre os filmes do Oscar, tem um quadro também dela, e os lançamentos mesmo, sabe? Então ela sabe estruturar muito isso no roteiro dela, e a forma como ela fala, e também assim, quando inicia o vídeo, ela sempre bota uma mesma trilha, e aquela trilha sonora muito impactante que te convida para aquele universo, sabe? Então isso é muito interessante. E eu não podia esquecer aqui dos meus amigos, e eu vou indicar outros dois canais, que um é o canal Resumo da Ópera do meu amigo Victor Lima, que tá bem parado ultimamente, mas eu escolhi esse canal porque vocês sabem que aqui no canal, principalmente em análise de filmes, então em tudo que eu faço, né, eu sempre boto uma frase, filme tal é um filme blá 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 blá. E exatamente é isso que o Victor faz. Se você pegar os vídeos dele, se você pegar os vídeos do Victor Lima, ele sempre usa essa mesma frase. E lá no final ele dá um resumão ali sobre como foi a experiência dele como crítico mesmo, como criador de conteúdo, sabe? E a forma da montagem ali e da edição é muito interessante. É aquela edição muito mais intimista, muito mais minimalista, que ajuda você a entrar naquele universo, a entrar no resumo da ópera. E o outro canal que eu indico, que é o oposto disso, não o oposto, mas o oposto, porque foi o primeiro youtuber que eu conheci e que hoje é um grande amigo meu, que é o Paulo Caiano, do canal Arte 67, que hoje tem aí seus 600 e poucos inscritos, 700 e poucos inscritos, que esse cara, ele fala de uma forma muito mais íntima, muito mais simples. É um canal de resenhas até então, mas é um canal que usa bastante isso. Ele indica muitos filmes, lançamento de Amazon, ele tá lá, e antigamente ele fazia o que? Ele gravava, né, um vídeo assim dele mesmo, e aí ele partia para resenha, e aí ele usava o áudio e ele botava aquelas imagens passando. E isso, meus amigos, isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque a montagem dele ajuda a criar uma história. E você começa a entrar no vídeo, você vê ali que está acontecendo alguma coisa, e a edição do Paulo é muito boa. A edição do Paulo é muito
interessante, muito concentrada, sabe? E foi assim, um youtuber que eu gosto muito, eu sempre assisto os vídeos dele. E assim, é um youtuber fantástico. E um outro canal que assim, tá no meu meio de amizades, e eu não escolhi ele só porque eles são meus amigos, mas na minha opinião é muito difícil você gravar um vídeo com outra pessoa. E o papel aqui do Quarto Quarto é muito interessante porque é apresentado pela minha amiga Paula e pelo meu amigo Guilherme, que ambos eles entendem muito sobre a estrutura cinematográfica, eles entendem sobre roteiro, eles entendem sobre produção, sobre direção, e eles ultimamente eles deram uma modificada na estrutura dos vídeos dele, uma modificada no áudio, uma modificada ali no tipo de conteúdo deles. Eles agora estão falando sobre filmes independentes. E isso é muito interessante. Por quê? Primeiramente, não sei se eles cansaram, mas eu vejo que assim, falar de blockbuster é legal, mas não tem tantos canais hoje que falam sobre produções independentes, né? Principalmente produções que saem aí em streams como a MUBI, por exemplo. Assim, se você gosta de filmes lançamentos desse porte que não está no povão, é muito interessante esse canal. E a outra coisa que ajuda muito é o roteiro dele, sabe? É por isso que eu falei que é muito difícil você fazer vídeos com duas pessoas, porque uma coisa dinâmica deles, e eles fazem muito bem, é que um puxa um textinho ali, né? Um fala ali, o outro fala uma coisa aqui, aí o outro já complementa, isso encaixa muito perfeitamente, e aí que vem, a edição deles é muito boa, a montagem que eles usam também é muito interessante, e é um canal fantástico. Bom, e já que eu falei sobre montagem e edição, eu não podia esquecer aqui sobre o meu segundo ou terceiro crítico favorito do YouTube, que é o Valdemar, do canal da Lenogari Críticas, que eu conheci lá no vídeo de um outro youtuber que é o meu chuchuzinho, né? Esse termo ficou estranho, mas o meu crítico favorito. E assim, o da Lenogari, ele tem crescido muito ultimamente. O da Lenogari Críticas, ele é um canal que ele foca em muitos lançamentos, sabe? Muitos lançamentos por conta que ele mora lá nos Estados Unidos. Ele tem uma série de vídeos sobre que eu gosto muito, que é o Histórias do Oscar, que é um quadro para quem, por exemplo, quer saber ali alguma curiosidade, e aí ele pega em épocas diferentes, ele ajuda isso, ele ajuda quem tem dúvidas ali, sabe? Então, e também tem um outro quadro dele que são as lives que ele faz todo sábado, e para quem curte esse trabalho, esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo é muito interessante. Então, da Lenogari Críticas está aqui nessa lista. Bom, outro canal que eu assisto muito ultimamente, e foi engraçado porque eu conheci essa youtuber por meio de uma amiga, mas também por meio de que eu estava procurando filmes de ficção científica, e eu tinha que indicar a minha amiga aqui, Bella Eichler, do canal Futuristas, que ela também tem uma coisa que eu já falei ali no Quarto Quarto. Pegar um tipo de conteúdo que você vai focar naquele conteúdo. Para quem não sabe, a Bella Eichler, ela é formada em publicidade e ela é videomaker. E vejam aí os trabalhos que ela fez, por exemplo, tem uns trabalhos que ela fez no Behance, e que é o portfólio dela, né? E ela faz clipes e tudo mais. Mas o canal dela é um convite para você entrar ali no universo futurístico, universo do sci-fi, universo da ficção científica. E aí, outra coisa, a edição ali é muito boa. Ela usa muito aqueles J-cuts, né? Que você tem ali um momento de respiro, e aí o áudio ele vai lá pra frente, e aí fica uma edição muito boa. Que eu não gosto de adotar os J-cuts aqui no meu canal, eu gosto mais daquele corte seco mesmo, aquele corte cheirado. E é um canal que eu adoro, é um canal que cresceu muito ultimamente, é um canal que
fala muito sobre um assunto muito interessante, que é a ficção científica. Cara, e não é somente clássicos, mas também ela indica filmes, ela fala sobre lançamentos, ela fala sobre filmes antigos também, filmes que impactaram na história do cinema, diretores promissores, entre demais outros conteúdos maravilhosos. A Bella Ashley é Futurices. E agora eu também vou fazer uma outra coisa aqui, que eu vou juntar dois canais que falam de coisas um pouco semelhantes, mas de formas diferentes. Que primeiramente tem o canal de Cinéfilos, que hoje está com seus 900 e poucos inscritos. Eu sou da época que assistia os vídeos do Rafael Nunes, que ele sentava num sofá, a iluminação não era tão boa assim e o áudio também não era tão bom assim. E eu me lembro que ele cresceu muito a partir do vídeo de uns filmes que ele falou sobre o grande Ivan. Eu me lembro muito desse vídeo e esse vídeo me impactou muito porque eu fui assistir esse filme e a indicação foi top, sabe? Inclusive foi o meu filme preferido daquela categoria de melhores efeitos especiais. Teve outras categorias que ele estava concorrendo, e o Rafael Nunes ele cresceu muito ultimamente. Eu acho que o Rafael Nunes ele tem um futuro muito promissor no YouTube nessa categoria, porque o canal é o que? Disnéfilos. Disnéfilos Disney. Quantos canais sobre a Disney a gente tem hoje? A gente tem muito canal sobre a animação da Disney, a animação por exemplo, eu poderia botar aqui o Imaginago, mas o Rafael Nunes, para mim, ele me encanta muito porque ele entende cinema, ele entende das animações, ele coloca todas as produções ali da Disney, sabe? Ali produzidas pela Fox, ali produzidas pela... até produzida por uma outra coisa, mas particularmente é vinculada à Fox, e a Fox é vinculada à Disney, e tem toda essa. Eu gosto muito do Top Alguma Coisa, que é uma lista dele que ele faz sobre um termo específico, e é muito interessante o desenvolvimento desse canal. E um outro canal que eu vou indicar, que é um canal voltado para animações, que é a Brendovski, que teve ali, cara, como é que eu posso dizer? Ela evoluiu bastante, tanto que teve uma época que ela tava com 1000 inscritos. E hoje ela tá batendo a 10.000 inscritos. Então, ela conseguiu elevar o potencial que ela tem. Ela conseguiu elevar o que ela sabe fazer de melhor, que é falar sobre curiosidades sobre tais filmes, sabe? Tem uma série que ela faz que ela destrincha toda ali os arcos dos personagens, por exemplo, Encanto, até hoje ela fala sobre isso, ela fala sobre algumas animações clássicas, ela fala sobre filmes de princesas principalmente, animações de outros estúdios, e eu gosto muito da edição dela, porque a edição dela também te convida para conversa, a edição dela te chama para conversar com a gente. E isso é muito interessante porque ela entende da proposta do canal dela e ela te convida para assistir os vídeos dela, porque são muito bons, cara, são muito interessantes, são muito provocativos em alguns momentos. E o áudio dela é perfeito, é o melhor áudio que eu já vi em um vídeo, um vídeo desse porte, sabe, de imagens, e não da pessoa ali, mas a imagem também ajuda a criar a história. Bom, e se eu indiquei o Vitor lá, eu vou ter que indicar um outro canal, que não é um canal necessariamente que eu assisto tanto hoje em dia, mas é um canal que me inspirou também no início do meu trajeto como resenhista, né? Não sei se esse é o termo certo. Eu não gosto de rotular, eu analiso filmes, mas eu não me caracterizo como crítico de cinema, até porque tem termos de cinema que eu não entendo. Mas o Thiago Belotti, do canal Meus 2 Centavos, é um canal que ele é focado em filmes e em algumas séries, e é um canal muito interessante. A forma dele também é muito interessante. A edição dele é o quê? Ele dá uma apresentação, fala sobre o filme, bota umas imagens ali, e aí dá ali o desenvolvimento, conclusão, nota e fechou, que é ali um pouco, que no caso o Victor Lima é um pouco parecido com a edição do
do Thiago Belotti. O Thiago Belotti, para mim, é um dos maiores críticos de cinema hoje em dia. Quer você concorde ou não, o cara manja muito de cinema. O cara manja muito de produção, de direção. Tanto que ele tem vários filmes aí que ele fez, né? Não vários, ele tem 1 ou 2 filmes ali. Eu não conheço muito a carreira de cineasta dele, mas é um canal que me inspirou muito na criação do Jota Críticas, me inspirou muito, também me ajudou muito a me encontrar como cinéfilo, sabe? Como uma pessoa que gosta de cinema, que aprecia o cinema. E eu me lembro que tem um vídeo que ele fez lá inicialmente lá no canal dele, que ele indicava filmes. O top 10 os melhores capetas do cinema, top 10 os melhores Jesus Cristos do cinema, top 10 melhores filmes da Marvel, melhores filmes da DC, melhores filmes, sabe? E isso é muito interessante. Não necessariamente um canal sobre cinema, que na verdade não é um canal sobre cinema, é um canal sobre a vida, sobre biologia, sobre ciência, que eu vou indicar aqui o Pirula, que pra mim é a minha pessoa favorita hoje. Pra quem não sabe, ele é biólogo, ele é paleontólogo, acho que esse é o nome, e tem outras coisas no currículo dele. Ele gravou muito com o Otávio Gar, do canal Super 8, e eu me lembro que um quadro que me impactou muito é Pergunte ao Ateu. Para quem não sabe, para quem aí achava que mas eu sou uma pessoa agnóstica e assim, eu até falei lá no meu Insta que eu tô querendo trazer algumas indicações de filmes ateus e agnósticos aqui para vocês. E o Pirula foi uma parte muito importante para mim encontrar, porque não fazia mais sentido para mim, por exemplo, acreditar em divindades. E eu sempre achei que ser ateu ou ser agnóstico seria ali uma falta de respeito com as pessoas. Mas não, se você realmente não acredita, não adianta você continuar tentando acreditar em algo que para você não faz sentido. E eu me lembro que Pirula foi uma parte muito importante na minha vida. A edição dele é muito boa, principalmente os vídeos que ele falava sobre o Pergunte ao Ateu, que é o meu quadro favorito dele. Mas, por exemplo, você pode pegar os vídeos de origens, por exemplo, dos dinossauros, por exemplo, das teorias ali da evolução humana, que ele pega ali alguns subtextos que ficaram ali conhecidos na história da ciência, e foi muito importante nesse meu processo de autoaceitação, né? Porque a gente acaba, hoje em dia tem poucos ateus influenciadores, tem poucos canais que focam sobre isso. Na verdade tem muitos canais, mas não tão incríveis quanto o Pirula. E para mim o Pirula é um dos meus canais canais no YouTube favoritos. Bom, isso eu estava falando aqui sobre canais que trazem ali a edição e a montagem muito, e elas chamam você para a conversa. Eu tenho que indicar o Gaveta, cara, porque o Gaveta, o primeiro vídeo que eu conheci do Gaveta foi um que ele falava sobre VFX, efeitos visuais. Ele explicou ali a diferença entre VFX e Special Effects, que é efeitos visuais e efeitos especiais, que foi um vídeo que assim me chamou muita atenção. E aí eu comecei a maratonar o Gaveta lá em 2020, época da pandemia, época que todo mundo tava louco, todo mundo tava assustando. E eu me lembro que eu, no caso, sou formado em design gráfico, e ele foi uma influência muito forte, porque eu queria aprender muito sobre animação, sobre edição de vídeo, sobre como você cria histórias por meio da edição e da montagem e do próprio vídeo mesmo, sabe? Tanto que eu falo muito aqui no meu canal, principalmente em análises, que uma crítica
ela é uma história, né? A gente está contando a história do filme, a gente está contando a nossa emoção que o filme nos proporcionou, ela positiva ou seja ela negativa. Bom, e agora também eu vou escolher 2 canais para fechar aqui nos 15, que é o canal da Carol Moreira, minha apresentadora, minha crítica, minha pessoa favorita do YouTube, no caso feminino assim, porque eu me lembro que eu conheci o trabalho dela, na verdade foi quando ela fazia as entrevistas e ali na TNT, passava muito ali em 2019, 2018, 2017. E eu me lembro que, cara, essa mulher, ela é incrível, ela trabalha de uma forma muito dinâmica. E aí eu conheci o canal dela lá em 2019, tem uma história também que eu contei aí do canal, que teve ali na minha faculdade, eu tive que fazer um trabalho e eu tive que pesquisar sobre alguns canais de cinemas e me deparei com 2 canais, que foi o Otávio Gá e que foi a Carol Moreira. E a Carol Moreira, ela foi uma fase muito importante da minha vida também, como criador de conteúdo, porque geralmente que ela tem um quadro que eu gosto muito, que ela fala sobre as funções técnicas do cinema, sabe? Direção de arte, direção de fotografia, direção, roteiro, produtor executivo, produtor e outros papéis, sabe? Tem muitos outros papéis aí. E eu me lembro que foi muito interessante nessa época que eu estava estudando sobre cinema, principalmente porque eu não tinha dinheiro e até hoje eu não tenho. E a única forma que eu encontrei foram 2, que era ler sobre livros sobre cinema e outro era ver vídeos desse porte, de canais desse porte, e foi muito interessante isso. E a Carol Moreira, pra mim, então, muita gente me pergunta, e esse Olá Brasil, Olá YouTube, Olá Podcast? Vejam todos os vídeos dela, aquele Olá Brasil, Olá você de casa, tem tudo a ver. Um outro canal que já vou puxar aqui no negócio, nessa posição ali que tá a Carol Moreira, tem um canal da Mikan que não necessariamente a Mikan me inspirou lá no início, mas porque acabei conhecendo outros criadores de conteúdo e eu já conhecia a Mikan por conta de Game of Thrones, mas também uma parte foi os últimos vídeos da Mikan, que ela pega um tema específico, ela vai fazer uma crítica de alguma coisa e ela explica outras coisas dentro desse contexto. Ela fez, por exemplo, já faz uns meses aí que ela falou sobre euforia, né? E ela falava sobre exatamente como aquela série, e assim, ela falava da série e falava de outra série. Por exemplo, ela falou sobre a evolução tecnológica nas séries Teens, por exemplo, que é um vídeo muito interessante. E aí, a gente tem aqui a Kat Kinger, que é uma youtuber, é uma analista de filmes e séries assim, do gênero de terror e suspense, e isso é muito interessante. Eu não me lembro qual foi o primeiro vídeo que eu vi dela, são muitos que eu vi, sabe? E aí, uma coisa muito interessante é porque a fotografia dela foi evoluindo ao longo desses anos e ela tem o que? 128, 130 mil ou milhões de inscritos. E eu me lembro que um vídeo que me impactou muito foi um vídeo. Eu até esqueci o nome do vídeo aqui, mas teve um vídeo específico que eu vi dela. Eu vou deixar, se eu achar, vou deixar aqui nos comentários, que eu falei, cara, que mulher sensacional, porque ela entende muito, ela coloca o que poucas youtubers hoje fazem, porque assim, existe uma coisa que hoje domina, sabe? O que é crítica, o que é resenha, né? E ela junta essas duas partes e forma um casal perfeito. E por último, e o melhor canal para mim que inspira, né, esse humilde canal, é o canal Super 8, protagonizado, apresentado, editado, dirigido, roteirizado pelo Otávio Gá, que é um crítico, que é o melhor canal de cinema com foco em filmes em filmes, né? Brasileiro atualmente é o top número 1 de críticas de cinema
E o Otávio, ele acho que não tem nem o que falar, sabe? Eu acho que o que ele fez e o que ele faz hoje é muito bonito, interessante, inspirador, porque ele saiu da parafernália, ele montou o seu job, ele não sabia se iria dar certo, mas que funcionou. Ele começou a falar sobre cinema, começou a falar sobre filmes, ele começou a indicar filmes. Ele tem um quadro que eu adoro, que é o Resumindo a Franquia, que é o Revisando a Franquia, né? E outro quadro que eu adoro dele é o Super Vale Crítica, que ele indica clássicos do cinema que são super interessantes. O último dele que ele fez foi de Cidade de Deus. E assim, é um canal repleto, é um canal super legal, é um canal super interessante. É um canal que não inspira somente a mim, mas grandes youtubers. É um canal que eu simplesmente adoro. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar, que eu falei mais especificamente sobre o canal do Otávio e como ele me impactou na minha vida e como eu sou muito fã do Otávio Gá, sabe? E eu fico muito feliz quando ele responde, né, as mensagens do Insta, as mensagens dos vídeos que eu comento dele, né? Ultimamente eu tenho feito isso e, assim, eu vejo muito os vídeos antigos do Otávio, as listas, tanto que eu me inspiro muito no trabalho dele e eu me inspiro, viu, haters? Eu me inspiro no trabalho do Otávio Gá. Eu não copio vídeos do Otávio Gá, eu não copio vídeos do canal Piuí, eu não copio vídeos do Jetro. Então é isso aí, pessoal, essa lista gigantesca de canais de cinema com foco em cinema e em outros temas aí muito interessantes. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado outros 10 ou 15 canais que são as menções honrosas que eu infelizmente não pude falar aqui nesse vídeo. Se você gosta desse conteúdo que eu faço aqui no YouTube, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com seus amigos e já deixe aí um comentário falando sobre a sua lista de youtubers que vocês mais gostam. Vou ficar muito contente em lê-los, vou ficar muito contente em saber de outros canais que eu não conhecia, que eu não conheço, e bem interessante. Então, se você gostou, já deixa o seu like, já se inscreva, já ativa o sininho e rumo aos 500 inscritos. Então, falou e até a próxima. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu e até a próxima.